aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. E o que nós precisamos ouvir está escrito no livro dos Salmos, de número 121. E eu quero ler com você esse salmo que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda de agora em diante e para sempre. Amém? Esse salmo falou muito comigo nessa tarde. A palavra de Jesus, ela falou muito comigo. E estudando esse texto, eu vi que o Senhor queria trazer uma palavra de esperança para nós. Porque talvez existem pessoas que estão pensativas, ansiosas, preocupadas, estão com medo do futuro, com medo do dia de amanhã. Mas enquanto muitos estão olhando para aquilo que é terreno, nós estamos olhando para aquilo que é celestial, para aquilo que é poderoso, para aquilo que é maior do que tudo, que é a palavra do nosso Deus. Então, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é o alimento que nos edifica, ela é a água viva que nos mata a sede, ela é a vontade de Jesus, é a palavra soberana do nosso Deus, e é nela que nós precisamos nos apoiar. É nela que precisamos ter como base, fundamento, e é nessa palavra que encontramos paz, descanso, alegria em meio às nossas batalhas diárias. E é tão forte o que o salmista diz, porque se o salmista ele escreveu esse texto, é porque algum dia ele passou por momentos e situações complicadas. Esses salmos, do 120 ao 134, uma lista de 15 salmos, são chamados cânticos de romagem, salmos de romagem. Esses salmos eram entoados pelos viajantes quando eles queriam e tinham que ir a Jerusalém para pelo menos 3 festas, a Páscoa, Tabernáculo e o Pentecoste. Eles precisavam se deslocar do seu lugar, precisavam sair da sua moradia, da sua cidade, e ir caminhando até Jerusalém, para lá adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao nome do Senhor. E durante esse percurso eles salmodiavam, cantavam salmos e exaltavam o nome do Senhor, trazendo memória os livramentos que Deus deu ao seu povo Israel, a proteção que Deus dava para o seu povo e também exaltando a grandeza e o poder de Deus. Eles cantavam este salmo, eles entoavam este salmo para, no meio do caminho, encontrar forças, encontrar motivação e permanecer na vontade soberana de Deus. Porque o prazer deles era estar na presença de Jesus, na presença de Deus. E é por isso que nós podemos comparar este salmo com a nossa vida. Porque hoje nós temos uma caminhada, e no meio dessa caminhada nós precisamos lembrar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é a sua palavra, essa é a sua verdade. Porque estamos caminhando. A palavra romagem no texto, né, no sentido da palavra original, significa subir degraus. Então, enquanto o povo salmodiava e cantava estes salmos, eles estavam
tendo o entendimento que eles estavam subindo escadas e chegando à presença de Deus, que era o templo em Jerusalém. É por isso que na nossa caminhada aqui na terra precisamos entender algo. Somos também peregrinos, caminhando e subindo degraus rumo a Jerusalém celestial. É por isso que a palavra de Deus, no meio desse caminho, nos consola, nos vivifica, nos regenera e nos enche de uma esperança que não está aqui nessa terra e não pode estar aqui nessa terra, mas ela está no nome do Senhor nosso Deus. Então o salmista ele começa dizendo: levantarei os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Naquele percurso até Jerusalém, a geografia de Israel era montanhosa. Eram percursos de montanhas, caminhos difíceis. Pessoas podiam se ferir no caminho, pessoas podiam acidentar no caminho. Eram caminhos difíceis de se percorrer, mas era necessário. Por isso que o salmista ele vai olhar para os montes, e nos montes ele não vai encontrar o socorro que ele precisa. Porque em toda caminhada o cristão precisa entender que existem perigos no meio do nosso percurso de vida. Da mesma forma como havia perigos ali para os viajantes em Jerusalém, porque eles tinham risco de machucar, torcer o tornozelo, nos caminhos que tinham muitas pedras, eles podiam também ser assaltados. Mas eles tinham uma consciência de que absolutamente nada os impediria de caminhar até a presença de Deus. Então, qual é o convite que o salmista faz? Eu posso até olhar para os montes, mas não é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem daquilo que está além dos montes. Deus está te convidando hoje. Para de olhar para os montes. Para de olhar para aquilo que é tangível. Para de olhar para aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Olhe acima dos montes. Olhe acima dos montes. Você vai encontrar a presença de Deus. Porque quando o salmista olhava acima dos montes, ele enxergava Jerusalém, ele enxergava o templo, e no templo era a representação da presença de Jesus, da presença de Deus. Logo eu entendo que quando o salmista diz: eu posso até olhar para os montes, mas não é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Logo eu descubro que eu não posso ter os meus olhos focados nos montes. E monte fala de problema, fala de dificuldade, fala de obstáculo. Os meus olhos precisam estar acima dos montes. Eu preciso olhar acima dos montes. E é interessante nós sabermos também da cultura da época, porque os povos pagãos tinham o hábito de colocar nos altos dos montes os altares aos seus deuses. E quando o salmista olha para os montes, ele está dizendo: o meu socorro vem lá de cima, muito mais alto. Eu quero dizer para você, meu irmão, o monte, o problema, a dificuldade não está à altura de Deus. Eu quero dizer para você, o trono dele está acima, está elevado, ele é sublime, ele é poderoso, ele é verdadeiro. Confia no Senhor e você verá o cuidado de Deus na sua vida. Porque o salmista não para aqui, ele não diz que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e ponto final. Não, ele vai dizer, verso de número 3, ele não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Verso 4, eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. Significa que os olhos de Deus estão sobre você. Ele não permitirá que os seus caminhos sejam abalados. Se você olhar acima dos montes, todos os seus caminhos serão estruturados pela palavra do Senhor e pela vontade de Deus. Você não será abalado. Os seus caminhos não serão abalados. A sua vida não será abalada. Porque você não está olhando para o monte, você está olhando para o dono da criação,
para Deus. E sabe o que é mais incrível? É saber que os olhos de Deus não dormem. Eles sempre estão atentos a qualquer movimento nessa terra. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor repousam sobre você. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, Ele está com seus olhos direcionados para a sua vida. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não descansa. Seus olhos podem até não ver, mas Ele continua trabalhando ao teu favor, ao meu favor, ao nosso favor. É por isso que o salmista vai dizer: o Senhor não dorme. E se o Senhor não dorme, é porque os seus olhos estão sobre nós. E se os seus olhos estão sobre nós, os nossos caminhos e os nossos passos não serão abalados. Quem olha acima dos montes encontra um Deus que tem os seus olhos totalmente focados em você. Sabe por quê, querido? Porque você é importante para Deus. Sua história é importante para o Senhor. Se você não fosse importante para Deus, Deus não teria enviado o seu único filho. Deus não teria investido o sangue do filho dele para remir a tua vida e a minha vida do pecado e nos fazer declarar justos diante de Deus. Você é importante para Deus e Deus se preocupa com a sua dor. E é por isso que 24 horas por dia os olhos do Senhor estão sobre você. Não tem um instante sequer, por mais que você queira, você não vai conseguir sair dos olhos de Deus. Jonas tentou. Jonas foi para uma cidade totalmente oposta daquilo que Deus um dia mandou ele ir e fazer. Era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas, mesmo distante, mesmo dentro do ventre do grande peixe, os olhos do Senhor estavam sobre Jonas. E não é o seu pecado, não é a sua falha, não é a sua transgressão que vai impedir o Senhor de olhar para você. Por isso eu quero te dizer: olha acima dos montes, os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida. Aleluia! Ah, meu querido, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista continua dizendo: aquele que os olhos estão acima dos montes, o Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda. Se aquele que tem os seus olhos acima dos montes tem um Deus que o olha e o observa durante todo o tempo, esse mesmo Deus também é o seu guardador. E sabe qual que é o sentido da palavra guardar? É cercar, é cuidar, é proteger. Deus te preocupa tanto com o seu bem-estar, tanto com a tua vida, que Ele não apenas olha para você, mas Ele é um Deus que te guarda. O salmista, ele vai dizer isso no verso de número 5. O Senhor é o teu guardador. E é o Senhor também, é a tua sombra sobre tua mão direita. Assim como a sombra acompanha o corpo, assim como a sombra está do lado do corpo, assim o Senhor está do lado dos seus filhos, guardando. Sabe, querido, o salmista ainda vai dizer: o sol não te castigará de dia e nem de noite a lua. A proteção de Deus, ela não se limita apenas em alguns momentos. A proteção de Deus não se limita em apenas algumas horas na sua vida. Mas a proteção de Deus, ela te protege tanto de dia quanto de noite. A proteção de Deus, ela te protege não apenas durante alguns momentos da sua vida e da sua história. Mas esse versículo ele pode ser interpretado de duas maneiras, porque de fato, de dia o sol era muito castigante, era muito forte durante a caminhada. E à noite o frio era intenso. O risco de ser atacado era muito grande. Mas aqui o Senhor está dizendo: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus vai guardar de dia e vai guardar de noite. Mas tem um segundo propósito.
O calendário judaico se baseia no calendário lunar. Quando o salmista diz que de dia não te molestará o sol, ele está dizendo das 24 horas do dia. O tempo todo. Desde o raiar do sol até a noite, Deus está te guardando. Mas quando o salmista fala de noite não te molestará a lua, ele está dizendo que a proteção de Deus não vai ficar apenas por 24 horas, mas ela vai alcançar meses, anos, estações, todos os tempos, até a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está largado à própria sorte. Porque aquele que olha além das montanhas tem um Deus que o guarda o tempo todo, o dia inteiro, a semana toda, o mês todo, o ano todo, até a eternidade. Você tem um Deus que te protege, que te guarda. É como Josafá em 2 Crônicas capítulo 20. Aonde 3 povos vêm contra ele, mas ele olha além dos montes, ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, o socorro vem. Deus fala, vocês não vão lutar porque é nessa batalha eu que vou lutar. Vocês são meus. Eu estou guardando vocês hoje. Só olhem o que Deus vai fazer por vocês. Querido, tem essa mesma convicção, essa mesma certeza de que Deus está guardando a sua vida desde o dia em que você decidiu no seu coração olhar acima dos montes. E ouso dizer, desde o dia que Ele te chamou à existência, Deus está guardando a sua vida. É por isso que quem olha acima dos montes não tem apenas um Deus que o olha, mas tem um Deus que o guarda. Você pode dizer glória a Deus aí no seu lugar por essa palavra? E por último, verso de número 7. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. O salmista conclui que o mesmo Deus que nos olha, o mesmo Deus que nos guarda, é o mesmo Deus que preserva a nossa vida do mal. É muito interessante a história de José. José ele foi retirado de sua família abruptamente. José ele viveu 13 anos de dificuldade. Ele foi, dos 17 anos em diante, viveu uma vida muito difícil. Mas o interessante da mentalidade de José é que, quando ele encontra os seus irmãos e que os seus irmãos o veem da forma como ele está, ele vai dizer algo com muita sabedoria. Ele vai dizer, vocês tentaram me causar um mal, mas o Deus de Israel tornou esse mal em bem. As pessoas podem até tentar fazer mal contra você, mas esse mal será revertido em bem na sua vida e na sua história. Porque o Senhor diz na sua palavra, e se está escrito na Bíblia, meu irmão, eu creio. Se está escrito na palavra, eu acredito. Ele está dizendo, eu vou preservar a sua vida do mal. Podem até intentar o mal contra você, mas eu vou reverter em bem. E Deus está nos dizendo nessa noite, aquele que olha acima dos montes, eu vou preservar tua vida, vou preservar a tua alma. Alma fala de sentimento. E tem muita gente nesse tempo que está com seus sentimentos abalados. Tem muitas pessoas nesse tempo que estão imergidas em uma depressão, em uma angústia, em uma ansiedade, em uma incerteza, em uma preocupação muito profunda. Tem muita gente que está olhando para o monte. Tem muitas pessoas que resolveram dar atenção para as montanhas. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu quero guardar a tua alma, eu quero guardar teus sentimentos. Olhe para mim, diz o Senhor. Olhe além das montanhas.
Eu quero preservar sua alma. E é tão interessante que o salmista ele vai no último verso dizer: o Senhor guardará tua entrada e tua saída. Quando você sair de casa, quando você for fazer alguma coisa, aos seus afazeres cotidianos, a sua semana, eu quero profetizar em nome de Jesus, e se você tem fé para receber, creia nessa palavra. Deus te guardará, guardará a tua entrada e guardará a tua saída. Ele preservará a sua vida, porque Ele não dorme. Os seus olhos estão sobre você. Ele é o teu guarda, é Ele que te guarda o tempo todo. Mas acima de tudo, é Ele que preserva a sua vida do mal. Por isso eu quero profetizar nessa noite que o Criador dos céus e da terra é o Deus hoje que entra na sua história, que entra na sua vida, para mudar totalmente aquilo que hoje o seu coração está temeroso, angustiado, apreensivo e preocupado. Um dos cânticos de romagem dessa composição poética de 15 salmos é o Salmo 125, que diz que aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, mas ele está firme para sempre. Não olhe para as montanhas. Elas existem. Elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte da nossa história. São as dificuldades que não vêm para nos destruir, mas elas são necessárias para nos fazer olhar além delas. Deus quer atrair o seu olhar para Ele. E se hoje você decidir no seu coração entregar a sua vida totalmente para Jesus e a sua história totalmente para Ele, esse Senhor, esse guarda de Israel, que está acima das montanhas, vai mudar a tua história e vai trazer paz ao teu coração. Por isso, querido, nessa noite, abrace essa palavra. Não deixe que essa palavra saia do outro lado do ouvido, mas faça com que ela desça para o seu coração. Encontre morada e seja o alimento, seja a motivação, mas acima de tudo, seja o poder de Deus em meio às montanhas, caminhos cheios de pedras que vocês vão enfrentar, que nós vamos enfrentar. Mas que acima de tudo, Deus é Rei. Acima das montanhas, Deus governa. Acima dos caminhos de pedras, Deus sempre nos guarda e nos protege. Como diz o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Confia no Senhor. Ele é seu escudo, Ele é a sua força. Ele se preocupa com você, se preocupa com o seu bem-estar, com a sua saúde, com aquilo que você tem nas mãos. Confia no Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender nesses próximos dias. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de bondade, Pai de amor, Santo de Israel, como é bom saber que podemos orar na certeza de que o Senhor nos ouvirá. Deus, como é bom saber que, mesmo sendo pecadores, imperfeitos, incapazes, defeituosos, o Senhor se preocupa com nós. O Senhor se preocupa conosco. Senhor, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão e nenhuma palavra pode definir aquilo que temos
Mas se existe algo que nós podemos dizer para o Senhor é: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é o Deus da montanha, mas o Senhor é o Deus do universo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor não é o Deus que está lá na montanha, o Senhor é o Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. O Senhor é onipresente. Nós te rendemos louvor e adoração porque não existe outro nome que possamos confiar senão no nome do Senhor. E a Ti nós agradecemos. Porque se estamos aqui é porque de fato até aqui a Sua mão nos ajudou e nos sustentou. E Senhor, se a Sua mão esteve conosco até agora, eu acredito que ela continuará nos guiando até a eternidade. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir sobre a vida do meu irmão que está me assistindo, sobre a vida dessa pessoa que está angustiada, temerosa, sobre a mente dessa pessoa que está preocupada, ansiosa, sobre o coração dessa pessoa que está entristecido a ponto e à beira de uma depressão. Oh Deus, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem nos observa. Basta apenas olharmos além dos montes. Encontraremos paz, encontraremos luz, encontraremos o Deus que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta noite eu peço em favor dessas pessoas, e que o Senhor venha de fato e de verdade agora preencher o coração dessa pessoa com a Tua alegria. Porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Sua palavra também diz em Filipenses capítulo 4, que se nós apresentarmos as nossas petições ao Senhor através da oração, súplica e ação de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Te convidamos, Jesus. Toma agora a direção da nossa vida e da nossa história. Seja o nosso guarda que não dorme. Seja o nosso Deus que está com seus olhos atentos às nossas vidas. Seja o nosso cuidador. Porque nós confiamos em Ti. Confiamos no Senhor. E nós Te entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos essa live, eu quero que você cante comigo, ou melhor, com a Leni, essa canção. Não seremos abalados, Senhor. Não seremos. Está em Ti a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. Tu és nosso Deus, Senhor. Não precisamos olhar para os montes. Nós nos apegamos ao guarda que não dorme, que não descansa, mesmo que os nossos olhos não vejam. Ele está trabalhando em nosso favor. Nós confiamos somente em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só em Ti nós confiamos, Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando
quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é um vencedor. Confiando em nosso Deus, gente, que nós confiamos, Senhor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, oh, não seremos. Confiando em o nosso Deus e em seu eterno amor. Que amor, Jesus. Não seremos abalados. Oh, não. Não seremos, não. Não seremos abalados. Obrigada, Senhor. Obrigada. Tu és a nossa rocha. Obrigada, Senhor. Que Deus continue te abençoando, continue sendo a tua fortaleza. E nós aqui encerramos essa live. Que Deus abençoe você, abençoe tua casa, abençoe tua história. Seja o teu Deus, o teu guia, o teu baluarte, a tua sombra à tua direita. Amém? Fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E até a quarta-feira que vem, se Deus quiser.